Aí vem mais turistas, está a ver? Já se sente o barulho do avião. O desenvolvimento das low cost tem sido muito importante para o desenvolvimento do turismo, de facto, em Lisboa. Em Lisboa e no país, no Porto, também tem beneficiado disso, associado ao facto de Lisboa e o Porto se terem preparado em termos de oferta, designadamente a oferta hoteleira, cresceu muito e qualificou-se muito. A oferta hoteleira, há 20 anos, tinha muito pouco a ver com aquilo que existe hoje no país. Vemos uma avenida dos Aliados que se está também ela própria a regenerar. Temos aqui o caso, por exemplo, do Hotel Monumental, que está em obras e que se prevê abrir no próximo ano. Temos logo a seguir também um edifício que será para residência permanente e, portanto, vai começar agora também as obras de requalificação. Vemos naturalmente que há uma reabilitação que está a acontecer. Em 2016, Portugal dominou a passadeira vermelha dos World Travel Awards. Naquela que é considerada a gala mais importante de turismo, o Jardim à Beira-Mar Plantado conquistou 24 Oscars, entre os quais os prémios de melhor destino de praia, melhor destino de cruzeiro e melhor destino de ilhas. A capital e a Invicta estão entre as 10 cidades europeias com maiores taxas de crescimento previstas no setor hoteleiro e mais oportunidades para o turismo até 2018. Lisboa estava a perder 100 mil pessoas por década. A cidade estava-se a degradar, estava a ficar com muito menos gente. E o turismo foi, no fundo, ocupar o coração frio e vazio da cidade de Lisboa, que os portugueses tinham abandonado, de certa forma, ou não tinham, que tinham, de certa forma, rejeitado. Porque eram casas consideradas antigas ou velhas, não é? Mais velhas que antigas, e ainda não havia uma ideia sociológica de que era bonito e interessante viver nos centros históricos e nos centros das cidades. O turismo veio dar um novo alento a essas cidades. Mas como tudo o que é demais é erro, o turismo de facto também tem essa capacidade de matar as cidades. Se olharmos para cidades tipo Veneza ou Barcelona, ou mesmo o centro de Londres ou o centro de Paris, temos problemas com o excesso de turismo. $17 milhões de turistas visitaram Portugal em 2015. Há 10 anos, apenas 10 milhões de estrangeiros escolhiam o país como destino de férias. Só em Lisboa, o setor gerou 8,4 mil milhões de euros, o equivalente a 23 milhões de euros por dia, quase 1 milhão por hora e 16 mil euros por minuto. O crescimento reflete-se ainda em 150 mil postos de trabalho, mais 20 mil do que em 2005. Numa década, passou-se de 3 milhões e meio de hóspedes para 7,3 milhões. Contabilizam-se atualmente na capital mais 7 mil quartos de hotel e 6 mil de alojamento local. Lisboa é uma cidade muito atrativa, é uma capital com muitos valores patrimoniais, com tecidos urbanísticos também, designadamente no centro, muito interessantes. Alguns, apesar de tudo, ainda a precisar de alguma reabilitação, que é cosmopolita, que tem muitos eventos internacionais que projetaram a cidade nos últimos anos, também internacionalmente. Tem, por outro lado, este clima, não é? Nós estamos aqui de manhã, ainda de manhã cedo, ainda inverno, não é? Ainda em inverno, exatamente, e temos uma temperatura fantástica a esta hora, uma luz que é singular, isto no momento em que certamente noutras cidades concorrentes de Lisboa, por essa Europa, provavelmente está a nevar ou está a chover ou está um frio terrível, não é? Done by this very short French guy. Big ego.
Napoleon Bonaparte, he wanted to conquer every single empire in Europe. Of course, the Portuguese also. 200 anos após as invasões francesas, os lisboetas sentem-se acossados pelo turismo de massas. Visitantes chegados de todo o mundo ocupam passeios, lojas de bairro e interferem na qualidade de vida dos moradores do centro histórico. A Morar em Lisboa é uma carta aberta que a AMBA, a Associação de Moradores do Bairro Alto, subscreveu desde o início e que, no fundo, levanta algumas questões que estão a acontecer na cidade de Lisboa e que não permitem que os moradores se fixem e que consigam viver na cidade. E através de medidas que estão a ser tomadas, as pessoas estão a ser afastadas de Lisboa e estão a ser substituídas por uma classe média, média-alta, que vai tomando conta das habitações que o morador tradicional já não consegue pagar, nomeadamente as pessoas que adquirem prédios ou casas através do visto gold para poderem ter a residência, ou através da legislação que permite a pessoas reformadas ou pessoas com habilitações poderem vir viver a Lisboa, com benefícios fiscais bastante grandes, e que depois nós sabemos que vivem cá 3 ou 4 meses e a seguir o apartamento que compraram vão alugá-lo a alojamento local para rentabilizar o investimento. E, portanto, só há vantagens para este tipo de situações. Luís Paisana mora na Freguesia da Misericórdia há 14 anos. Dá a voz pelos residentes do Bairro Alto, zona habitacional com 13 mil moradores, com tradição na concentração de bares de diversão noturna. Para além do ruído e do consumo de álcool no espaço público, a mais recente preocupação é o despovoamento. Nos últimos 2 anos, a localidade perdeu entre 8% a 10% da população. Estamos na Travessa Fiéis de Deus, em pleno Bairro Alto, e estamos a falar aqui de um prédio que foi recentemente reabilitado e em que houve graves pressões para despejar moradores, que acabaram por sair, inclusive há uma situação curiosa em que os proprietários, donos do prédio, arrancaram umas escadas de pedra de acesso ao bairro como forma de continuar a pressionar os últimos moradores que acabaram por sair por um acordo. Portanto, neste momento temos um prédio reabilitado que vai ser para alojamento local seguramente. Em Lisboa, o alojamento local é uma fonte de rendimento para 60% dos proprietários. As conclusões do estudo realizado pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, em parceria com o ISCTE, revelam que a maioria das unidades disponíveis provém de imóveis desocupados. Todavia, em 19% dos casos, os imóveis estavam arrendados antes da conversão ao turismo. Há de facto uma grande pressão turística, no sentido das pessoas que têm apartamentos poderem alugar alojamento local ou adquirir edifícios para hostels e hotéis. E a lei do arrendamento, que não tem a ver com a Câmara, mas tem a ver com o Governo, a lei do arrendamento 2012, permite e facilita despejos. E a pressão e a crise que existe leva a muitos proprietários a terem prioridade em ter alojamento local versus alojamento de habitação permanente. A renovação do edificado antigo e pitoresco contrasta com a degradação de casas seculares e lojas de comércio tradicional, becos e vielas apetecíveis para o mercado imobiliário. Os valores médios de uma habitação variam entre os 5.000 e os 6.000 euros por metro quadrado, enquanto alguns apartamentos localizados na Baixa, Chiado, Avenida da Liberdade e Bairro Alto podem alcançar os 10.000 euros, igual custo de uma casa em Paris. A cidade e o funcionamento democrático da cidade começa a sofrer, porque a partir daí começa de facto, por exemplo, as juntas de freguesia começam a ter excesso de turismo, menos votantes, menos pessoas a votar, menos residentes, uma despesa enorme ao nível de água, esgotos, lixo, resíduos sólidos, etc., que são pessoas que não pagam impostos, por exemplo, não é? Como os lisboetas, mas que contribuem para os custos da cidade. O que não é aconselhável, e tem acontecido, é que num prédio de habitação, de repente, esse prédio se transforme, alguns dos apartamentos se transformem em 2 ou 3 hostels, convivendo no mesmo prédio com residentes. E, de facto, há um incómodo do barulho, porque as horas dos turistas não são exatamente as horas dos residentes, não é? Que se deitam, que têm um dia de trabalho, os turistas
surgem, aparecem para se deitar a outras horas, há o desenvolvimento dos bares, das planadas que vão inundando as ruas e claro que aqui há que regular os hostels. O que a senhora acha da paisagem onde a senhora está? Se as casas ou o local onde a senhora está é bem cuidado, é mal cuidado, está preservado? Eu penso daqui do local, sim. O local é bonito, o que é preciso é ajeitarem estas casas que estão todas a cair. Sim. Nós precisamos aqui das casas. É o que realmente essa região precisa. E a zona bonita do Porto é aqui a sério. Sim. E eles aqui parece que querem para aqui o povo, o rico. Em 2017, o Porto foi eleito pela terceira vez melhor destino europeu. A cidade granítica do norte do país ultrapassou grandes capitais como Paris, Roma, Berlim ou Londres. Mais de metade dos votos registados no site European Best Destinations foi de estrangeiros de 174 países. É uma cidade que eu acho que tem espaço para crescer, nomeadamente se apostar também na descentralização e na retirada de alguma pressão naquilo que é o seu centro histórico. Se formos a ver outras cidades, por exemplo, nomeadamente Bordeaux, que são comparáveis em termos de tamanho com a cidade do Porto, estamos a falar de uma cidade que tem 6 milhões de turistas, comparado com o Porto, tem entre 1,5 milhão a 2 milhões de turistas por ano. Há 20 anos, o centro histórico do Porto enfrentava o despovoamento. As famílias mudavam para os subúrbios e o comércio local era esmagado pela proliferação dos centros comerciais. Atualmente, a cidade regenera-se e transforma-se num polo atrativo. Há uma urbanista, Jane Jacobs, que falou numa coisa que é os olhos na rua, que são essenciais. Quando deixa de haver olhos na rua, ou deixa de haver mesmo pessoas a caminhar na rua, a rua gangrena e os peões são quase como globos vermelhos na circulação das ruas. Quando deixa de haver globos vermelhos, peões, as ruas gangrenam e acabam por ter grandes dificuldades. Começam a aparecer janelas partidas, começa a aparecer ou prostituição, ou toxicodependentes, etc. E de facto começa a haver num espiral muito complicado para as ruas. O facto de haver ruas, turistas, na maior parte das horas do dia, beneficia muito a questão da segurança também. Esta cidade evoluiu de uma maneira muito rápida. Quem reside no Porto, quem convive com o Porto, nota nas últimas décadas realmente uma transformação brutal, mas de certa forma, claro, que temos que ter alguma cautela nesta pressão que pode ser, muitas vezes traz alguns fatores menos positivos à cidade. O património, obviamente, tem que ser monitorizado para evitar alguma standardização em algumas situações, noutras situações desvirtualização, para se manter o mais original, o mais autêntico possível, o mais portuense possível, aquilo que dá vida e que dá identidade à cidade. E aquilo que ainda atrai no Porto é também os residentes que aqui vivem. Os residentes dão-lhe vida e um Porto vivo necessita de facto de residentes. Desde outubro de 2016 que os alunos do curso de Turismo da Universidade Portucalense realizaram 150 questionários a turistas e moradores do Centro Histórico sobre a paisagem urbana da Invicta. O projeto é desenvolvido em parceria com universidades de Espanha, Brasil, Polónia e Turquia. Pretende comparar a evolução do turismo em várias cidades. O grau de satisfação é muito grande, quer dos residentes, quer dos turistas. Embora, claro, há sempre pontos mais frágeis a apresentar. Um deles apontado pelos turistas é a reabilitação da cidade, que ainda consideram que está incipiente, ainda está por reabilitar. Ao contrário dos residentes que acham que a cidade já está muito bem reabilitada, pois porque passaram toda uma fase de evolução do centro histórico. Os turistas acham que ainda está tudo muito em obras e em certas áreas da cidade temem pela segurança. Mais aqui na zona da Sé Barredo, os turistas queixam-se bastante, não tanto de sinalética, mas mais de informação e, de facto, eles queriam conhecer mais daquilo que estão a ver. E isso é uma das queixas mais constantes, é que a cidade não tem informação. Outra questão também interessante e a registar é ao nível do mobiliário urbano.
que eles consideram muitas vezes degradado, sobretudo nas esplanadas, nos cafés e em certas áreas da cidade realmente ele está muito degradado. Outro dos pontos mais frágeis que apontam é a inexistência de espaços verdes na cidade. Vêem tudo muito de pedra, gostavam de ver mais árvores, mais jardins, porque é uma cidade com pouco espaço verde, é a percepção deles. O Miradouro das Portas do Sol é uma das vistas panorâmicas mais concorridas de Lisboa. A cidade recebe 35 mil visitantes por dia. A maioria prefere explorar as ruas da Alfama e do Castelo a pé, outros viajam a bordo do elétrico 28, mas também há quem opte por meios de transportes alternativos à tradição alfacinha. Muitas pessoas não sabem, mas os primeiros carros eram elétricos. E então, até que chegou um carro fumarento, que era combustível fóssil, e começou a ganhar as corridas regularmente, que havia corridas regulares. Bom, e as pessoas também esquecem-se, mas Lisboa teve muitos carros elétricos, eram os elétricos de Lisboa, que durante os anos 60 e 70, até os anos 60 e 70, dominaram as ruas de Lisboa. E, de certa forma, é interessante perceber que agora temos o retorno da locomoção elétrica, não é? Com os tuk-tuks e com alguns carros elétricos, não são muitos, mas poderá ser um pouco o futuro das mobilidades na cidade, se bem que mais interessante do que carros elétricos é andar a pé, andar de bicicleta ou andar de transportes públicos. Há 2 anos que os triciclos motorizados, típicos em Bangkok, são presença constante nas zonas históricas de Lisboa. Para travar o excesso de ruído e poluição, a autarquia aprovou um regulamento municipal que impõe limitações à circulação de veículos motorizados turísticos, a paragem em lugares específicos e a circulação exclusiva de minicarros tuk-tuk com emissões zero. Quanto é que pode andar com um carregamento de carro elétrico? Durante um dia com uma circulação intensiva, eu consigo fazer passeios de 6 horas. 6 horas? 6 horas. Dá-me cerca de 60 km na cidade. As pessoas não sabem, mas as viagens médias, muitos estudos demonstram que viagens médias em centros urbanos é entre 3 a 4 km. Portanto, se uma pessoa for para o emprego e vier do emprego, pode fazer alguns dias sem ter que carregar o carro elétrico e, de facto, as viagens são muito curtas. Segundo as últimas estatísticas, cerca de 60% dos tuk-tuks eram elétricos. Isto era em dezembro do ano passado. Eu penso que agora já deve ter subido para os 70% dos ou mais, eventualmente. E também há ruas que estão restritas à circulação dos tuk-tuks. Há certas ruas da zona histórica, mas isso começou precisamente como uma reação aos tuk-tuks não elétricos. Pois, claro. Passamos, se calhar, os últimos 2 anos muito preocupados com os tuk-tuks e com o seu ruído, mas, no fundo, são algumas centenas. Não estamos a pensar e a falar do 500 mil de automóveis que são poluidores, fazem ruído, etc., que entram em Lisboa. Como equilibrar a crescente procura turística e aliviar a asfixia sentida pelos moradores e comerciantes que constituem a essência dos bairros históricos de Lisboa e do Porto? O Associação de Moradores faz parte de um grupo Réseau Vivre la Ville, que começou em Paris e das cidades francesas e que todos os anos se reúne e que tem os problemas comuns, desde Barcelona, Veneza, Amsterdão, e sobretudo cidades onde há estudantes, onde há universidades. Já propusemos às várias entidades, à Câmara, para olharem para medidas que têm sido tomadas, por exemplo, em Berlim, com a proibição do Airbnb, em Barcelona, com o adiamento de investimentos turísticos durante 2 anos para poder ser pensada a cidade de outra forma. E, pronto, e a resposta que temos tido é que as associações não podem ser aplicadas a Lisboa e que Lisboa tem que fazer o seu próprio caminho. Eu acho que o que já está a ser feito pode sempre aproveitar qualquer coisa para evitar as consequências que essas cidades tiveram e que estão a ter. A cidade de Lisboa tem mais que para oferecer que apenas os bairros históricos e o centro, onde as pessoas vêm, mas também a área metropolitana. Esta área metropolitana, que tem 18 concelhos, que tem 3 milhões de habitantes e que tem dentro vários patrimónios mundiais, não é? Desde os Jerónimos em Lisboa e também a Torre de Belém, mas tem Sintra, Património da Humanidade, que é mais do que um conjunto, é toda a paisagem de Sintra, não é? Que tem 2 rios magníficos, porque tem o estuário do Tejo, que é mais que um rio, é um mar, não é? Um mar interior, e tem Setúbal, que tem o Rio Sado,
que tem duas serras, digamos assim, não muito elevadas, mas tem uma delas Sintra, que é vulcânica, a outra que é calcária, que é fantástica, que é a Rábida, que tem várias paisagens protegidas, e depois tem fora da cidade, não é? Bom, de seguida vamos até ao arquipélago das Berlengas. É neste local que nós nos propomos a fazer este trabalho de reconhecimento do património subaquático. Neste pequeno mapa já temos alguns dos spots de mergulho identificados. Alguns deles, inclusive, já são naufrágios. Temos um navio cargueiro que se chama Primavera, que naufragou em 1902. Era um cargueiro que transportava mármore e que num dia de nevoeiro embateu contra a Berlenga. É efetivamente o naufrágio que é mais visitado por mergulhadores. Temos depois logo aqui, também bastante perto, mais um navio que naufragou, um navio a vapor que se chama Andrius, que naufragou em 1926, que também com as condições de mau tempo foi embater contra os rochedos na Berlenga, e hoje é um dos pontos de mergulho mais atrativos. A pouco mais de 1 hora de Lisboa, o mundo subaquático e a zona costeira da região oeste inspiram projetos turísticos que propõem uma nova perspectiva sobre Peniche e o arquipélago das Berlengas. Há uma referência ali mesmo junto à Constelação. O interessante era a malta mais velha, os pescadores, conseguisse recolher alguma informação, porque é pessoal que sabe pelas redes que foram lançando, onde é que prenderam, onde é que ficaram. Com a tecnologia mais recente, ver o relevo e perceber o que é que está ali, se é rocha, se é metal. A bordo do Calypso, os mergulhadores iniciam os trabalhos de prospecção da futura Rota dos Naufrágios. Ao largo da costa de Peniche estão documentados, desde finais do ano de 1500 até à atualidade, perto de 600 destroços de embarcações. Peniche, ao longo dos anos, tem sido palco de vários naufrágios, passagens de navios de vários tipos, quer a título comercial, quer em tempos mais antigos, navios corsários, navios de guerra. Então, aquilo que nós nos propusemos a fazer foi um recolher de informação para que pudéssemos fazer um levantamento efetivo de naufrágios que pudessem ser mergulháveis e criar um roteiro turístico subaquático. Um museu no fundo do mar a pensar nos 3 milhões de praticantes de mergulho distribuídos pela Europa e nos potenciais admiradores do património arqueológico submerso. A proposta obteve a pontuação máxima na candidatura ao programa Portugal 2020. O que pretendemos fazer é materializar esta informação num roteiro turístico que vai caracterizar não só o naufrágio com a sua componente histórica, com a sua história, a data de construção, o que é que transportava, quando é que naufragou, porquê. Depois ter uma componente mais técnica de mergulho, que vai informar o mergulhador em si, o que é que pode encontrar, se é um naufrágio ou um mergulho de nível mais inicial ou um nível mais avançado, e pretendemos também depois caracterizá-lo em termos de fauna e flora residente. Isto também para perceber o que é que a nível de vida marinha poderá estar associado àquele naufrágio. Em alternativa aos desportos náuticos, embarcamos numa Fish Tour. A traineira da pesca da sardinha segue os cardumes. Como podemos ver aqui, levámos o grupo numa embarcação marítima-turística em que um aposentado, alguém que viveu cerca de 30 anos a bordo de uma traineira nesta arte, teve a fazer explicações de todo o processo, ou seja, ele aqui assumiu um papel muito importante de entretenimento, ou seja, na parte da animação turística, para que todos os participantes pudessem estar elucidados daquilo que acontece e daquilo que é a realidade desta atividade. A ideia nasceu da vontade de um grupo de investigadores da Escola Superior de Turismo e Tecnologia em envolver a comunidade pescatória num produto turístico. O estudo piloto envolveu 21 participantes de 7 países. Uma experiência em alto mar durante 3 horas em torno das redes da embarcação Afrodite leva os forasteiros a conhecer em detalhe
à arte do cerco. Valoriza a atividade económica, é mais uma fonte de rendimento, promovemos aqui uma atividade de turismo sustentável, que é o que se pretende. A maior parte nunca tinha tido uma experiência anterior neste domínio e todos eles consideraram esta experiência realmente muito interessante e que, de alguma forma, com a proximidade que se consegue ter relativamente à embarcação principal, como se pode ver aqui, e a embarcação marítima turística, é um ambiente muito próximo. Cerca de 70% das pessoas não se importava de repetir. A experiência pode ser realizada de abril até meados de setembro. No final da visita sugere-se a degustação de peixes capturados nas redes de cerco, para além da sardinha, como a cavala ou o carapau. A atividade quebra a sazonalidade da oferta turística. No entanto, o Fish Tour ainda procura parceiros que levem os turistas à pesca. Temos consciência que isto não é um produto turístico de massas, ou seja, isto talvez será um produto para um nicho, para quem realmente tem uma paixão pelo mar, por este tipo de atividades, que quer ter um pouco de conhecimento um bocadinho mais científico sobre como é que funciona a arte do cerco e que gostava de saber como é que o processo acontece. Podemos imaginar quase como com um saco do pão daqueles antigos em que tem um fio que depois vai sendo fechado aos poucos e que vai fechando por baixo e o peixe começa a emergir até à superfície, e é essa parte que é a parte espetacular, em que temos depois uma série de outros animais, no caso das gaivotas e outros animais marinhos, que vão estar por perto à procura de alimento e que se cria ali um ambiente natural muito bonito para quem está a presenciar e que por vezes, por exemplo, em determinadas alturas do ano, sensivelmente na altura do verão, é perto da Ilha das Berlengas, ou seja, pode-se ter como pano de fundo imagens espetaculares para além daquilo que se está a assistir. O turismo em Portugal vive anos de ouro. Projeções macroeconómicas apontam para um aumento de receitas até 2026, ano em que o setor pode ter um impacto de 7,3% no PIB. Mas em que moldes acompanharemos esse crescimento? Apenas uma estratégia de turismo sustentável, diversificada e inclusiva conseguirá criar dinâmicas sociais e económicas positivas. O Biosfera regressa na próxima semana. Até lá, seja um promotor dos recursos endógenos da sua região.